Estômago alto, perda de xixi, dores nas costas, perda de libido, hérnia umbilical, aparência de ainda estar grávida. Se você teve filho, provavelmente você ficou com algum desses sintomas. E nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre isso e o porquê que isso acontece. Então, quando a gente tem diástase abdominal, existem alguns tipos dessa diástase e cada tipo ela traz alguma dessas características, na verdade, consequências para que a mulher tenha esses desconfortos após a gestação. E aí você me pergunta como é que eu sei que você ficou com algumas dessas consequências após a gestação. Provavelmente você ficou com diástase abdominal. Se você nunca escutou falar sobre isso, você vai escutar agora. A diástase abdominal ela é uma separação na nossa musculatura do abdômen, tá? Durante a nossa gestação isso é normal acontecer e ela acontece em volta ali do 7º mês. Esse músculo ele começa a se separar para que a criança, o bebê, ele se desenvolva de maneira normal dentro da barriga da mulher. E aí essa separação ela causa fraqueza na nossa musculatura. E tem mulheres que têm uma fraqueza mais acima da região do umbigo, que é da diástase mais supra, tem uma fraqueza na região mais umbilical, uma fraqueza mais na região abaixo do umbigo e cada uma dessas deixa algumas consequências. Então, se você tem uma diástase supraumbilical, que é acima do seu umbigo, provavelmente você é uma mulher que tem o estômago alto. E esse estômago alto é aquela sensação, principalmente, de que quando você come alguma coisa, seu estômago já estufa. Ou então, no final do dia, você acorda sequinha no início do dia e no final do dia seu estômago tá lá em cima. E isso muitas mulheres acabam reclamando justamente por causa disso. E isso se dá por conta dessa fraqueza na musculatura mais acima do teu umbigo, tá? Na região do teu estômago. A diástase umbilical, ela tem uma consequência muito comum que é a hérnia umbilical. O que muita gente não sabe é se tem hérnia umbilical, tem diástase abdominal. E eu vou dizer por quê. Quando nossa musculatura ela se separa, ela dá um espaço para que as nossas vísceras, os nossos órgãos, normalmente o intestino, ele acabe saindo um pouco. A nossa musculatura, ela tem duas funções principalmente, tá? Segurar a nossa pele, né? Para que ela não entre, e aí eu vou explicar depois o que é que pode acontecer, e segurar as nossas vísceras, os nossos órgãos dentro da nossa parede abdominal. E aí quando essa musculatura ela se abre, tem uma porta de saída para que essas vísceras possam sair, né? E aí no caso, em algumas mulheres, se dá a hérnia umbilical, justamente por causa disso a musculatura está aberta. Muitas mulheres também tem aquela flacidezinha na região umbilical, que porque como a musculatura está aberta, a pelezinha ela entra e dá aquela aparênciazinha de maracujá, certo? Então essa é uma hérnia umbilical, uma diástase umbilical. E aí vem a consequência da diástase infraumbilical. Tá? Essa diástase infraumbilical é o que traz como consequência a perda de xixi, a perda de libido. Por quê? Muitas mulheres não sabem que a perda de libido ela tem uma relação com a diástase abdominal. A nossa musculatura ela se abre na região mais abaixo do nosso umbigo. E aí, essa região ela a mulher começa a ter menos percepção. A região fica mais fraca, tá? Por isso que eu vou fazer uma relação sempre com a perda de xixi e a perda de libido. A região fica mais fraca, chamado assoalho pélvico. Ou se você não sabe o que é o assoalho pélvico, é essa nossa região da pelve, da bacia, enfim, a nossa região íntima. E aí, quando essa musculatura ela tá fraca, muitas mulheres têm perda de xixi. Ao tossir, espirrar, fazer algum esforço, pular, muitas mulheres perdem xixi quando estão fazendo alguma atividade física, seja corrida, jump, enfim. Quando tem algum impacto, essa mulher acaba perdendo xixi e aí é uma consequência dessa fraqueza da musculatura abaixo, né, da parte do umbigo e também a perda de libido. Na perda de libido, a diástase ela está relacionada porque a região ela começa a perder a sensibilidade. Como está um pouco mais aberta a parte da musculatura, essa região ela fica menos sensível. É uma região onde a gente não tem tanta percepção no dia a dia, a gente não faz um exercício de fortalecimento ou utiliza essa musculatura, então a gente acaba perdendo ainda mais, quando essa musculatura está fraca, perdendo mais a sensibilidade dessa região. Outra característica muito comum são as dores nas costas.
tá? E aí as dores nas costas, ela tá ligada a um monte de coisa, mas principalmente a diástase umbilical, diástase infraumbilical e a outra diástase chamada diástase total. A diástase total, ela tem a característica da barriga, da aparência de ainda estar grávida. Quantas mulheres, depois da gestação, não ficam ainda com aquela aparência de ainda estar grávida? Escutam muitas piadas, enfim, que parece que o bebê ainda não saiu da barriga. Outras perguntam se, enfim, numa fila, você está no supermercado ou num banco, pergunta se você não quer ficar na preferencial e você fica constrangida, aquilo nos constrange e muitas vezes muitas mulheres acabam pensando que aquilo ali é gordura localizada e aí já fez várias coisas, dieta, atividade física e na verdade não resolve porque não é gordura localizada, é uma questão de fraqueza da musculatura e muitas mulheres acabam fazendo até exercícios errados, abdominal, enfim, algumas corridas também, muita mulher acaba correndo, perde peso e a barriga ainda fica. E essa diástase ela é caracterizada como uma diástase total. Ela é total porque tem uma fraqueza desde a região abaixo dos seios, né, que é uma diástase supraumbilical, na região umbilical e na região abaixo do umbigo. Então, normalmente essa mulher tem aquele abdômen mais globoso, aquela barriga mais cheia, aparentando mesmo que ainda está grávida. Então essa mulher tem o estômago alto, essa mulher pode ter a hérnia umbilical, nem sempre tem ela pode acontecer a hérnia umbilical, mas em alguns casos ele acontece. A região abaixo do umbigo, aparentar aquela barriga avental, que é aquela barriga um pouco mais caída por cima da cesárea. E uma característica muito comum dessa diástase são as dores nas costas, porque essa mulher fica com o abdômen para frente e ele causa uma hiperlordose, que é uma característica muito comum também de quem tem diástase abdominal. A hiperlordose é aquele nosso bumbum que fica bem para trás, que isso acontece normalmente na gestação e acaba vindo com a gente num pós-parto e esse bumbum fica para trás, a barriga se projeta numa proporção totalmente maior num pós-parto e isso acaba incomodando bastante as dores nas costas. Isso acaba ocasionando essas dores nas costas. Então, se você ficou com alguma dessas consequências, estômago alto, aparência ainda está grávida, perda de xixi, perda de libido, dores nas costas, hérnia umbilical, a barriga avental, provavelmente você tem diástase abdominal e aí você deve estar angustiada, querendo saber se isso tem tratamento. Pode ser que você esteja conhecendo isso aqui agora e sabendo que isso tem um nome. Eu tenho um tratamento online para diástase abdominal, é um tratamento super simples de no máximo 10 minutinhos, coisas pra gente mesmo, que é mãe que não tem um pingo de tempo para nada. São exercícios posturais e respiratórios, onde você tem um acompanhamento todo pertinho de você para que você consiga de fato realizar o tratamento. Eu já ajudei mais de 7.000 mães com o meu tratamento online para diástase abdominal em mais de 11 países. Hoje é o tratamento que mais tem resultados no país. Então, se você quiser conhecer o meu tratamento, o meu programa online, tudo como funciona, clique aqui no link abaixo que tem aqui na minha descrição e eu te espero lá no meu programa online para tratar a sua diástase abdominal.